Olá, tudo bem com vocês? Minha receita de hoje é um panetone caseiro. Esse panetone caseiro é feito no liquidificador, uma massa que não precisa sovar. Ele vai ficar muito macio, fofinho e bem saboroso. Aposto com você que depois que você fizer esse panetone em casa, você só vai querer fazer essa receita. Então vamos começar aqui preparando a receita para ter os ingredientes no liquidificador. E eu vou acrescentar aqui 3 ovos, 100 gramas de margarina, são 4 colheres de sopa bem cheias, meia xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de água morna, 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão, e 1 colher de sopa de essência de panetone. Lembrando vocês que todos os meus ingredientes estão com pesos e medidas na descrição do vídeo. E agora eu vou bater bem por 2 minutos até ficar bem homogêneo. E agora que eu já bati bem essa parte dos ingredientes, eu vou passar tudo aqui para uma bacia e a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Eu vou passar todo esse líquido para cá. E agora eu vou acrescentar meio quilo de farinha de trigo, são 3 xícaras mais 1 colher de sopa para quem não tem balança. Então você coloca aqui um pouco e vai mexendo. Você não coloca toda a farinha de uma vez, você vai colocando aos poucos para ela incorporar bem na massa. Esse panetone é bem fácil de fazer, como vocês viram. A gente bate uma parte no liquidificador, agora a gente acrescenta a farinha e daqui a pouquinho ele já vai estar pronto. E se você está gostando da minha receita e ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o joinha no meu vídeo e vamos continuar aqui misturando a farinha com a massa. E agora aqui é só misturar toda a farinha até incorporar bem na massa, você vai misturando. Esse panetone é um panetone de massa mole, não é um panetone de massa dura, então você não precisa sovar ele, o que deixa ele bem mais fácil no preparo. E agora aqui é só a gente misturar bem e bater essa massa por mais ou menos uns 3 a 4 minutos. Isso vai ajudar ela a ficar bem elástica e faz com que o nosso panetone vai ficar bem fofinho. Então aqui é só ir batendo. E aqui eu já bati minha massa por uns 4 minutinhos, vou mostrar para vocês o ponto dela. E olha só como essa massa fica. Ela fica uma massa bem elástica, é uma massa mole. Agora eu vou cobrir isso aqui e vou deixar ele crescendo. E agora eu vou fechar aqui minha bacia com plástico filme. E agora essa massa vai descansar por 1 hora, então daqui a pouco a gente volta para continuar essa receita. E aqui a minha massa já cresceu por 1 hora, agora eu vou acrescentar as frutas cristalizadas e as uvas passas. Olha só como essa massa ficou bonita, como ela cresceu bem. Agora eu vou tirar um pouco aqui do ar dela e já vou acrescentar as frutas cristalizadas. Eu tenho aqui 150 gramas de frutas cristalizadas e 150 gramas de uva passa. Agora eu vou misturar bem isso aqui na massa. Olha só que massa bonita que fica esse panetone. Já está um cheirinho de panetone aqui na cozinha por causa da essência. E aqui já misturei bem as frutas na massa. Agora eu vou dividir essa massa e colocar em 2 formas de panetone. E minha receita de hoje rende 2 panetones. Eu vou usar para esse panetone uma forminha de 500 gramas. Você encontra tanto a embalagem como a essência em loja de embalagem ou loja de confeitaria. E agora aqui com 2 colheres eu vou dividir mais ou menos a massa. Se você tiver balança, você pode pesar. Eu vou dividir aqui na mão. Vou colocar 1 colher para cá e 1 para cá. E essa receita de panetone você pode fazer para presentear sua família, presentear seus amigos. Inclusive você pode fazer para vender e fazer uma rendinha extra aí no Natal. Eu já dividi a massa nas 2 forminhas de panetone, como vocês podem ver. Agora eu vou passar por uma forma de alumínio. Vou colocar as 2 massas aqui na forma, porque daí vai ficar mais fácil de assar. E agora eu tenho que deixar de novo essa minha massa crescendo por mais ou menos 1 hora,
ou até que você veja que ela está mais ou menos a uns 2 dedos da borda da forma. Quando ela tiver uns 2 dedos aqui da borda da forma, você já pode levar para assar, mas eu vou mostrar direitinho para vocês como ela fica e daqui a pouco eu volto. Eu já estou de volta aqui com o meu panetone crescido, ele cresceu por mais 1 hora. E olha só como ele cresceu bem, como eu falei para vocês, ele fica um pouco abaixo da borda, mais ou menos uns 2 dedos. E agora eu vou levar ele para o forno. E agora para assar esse panetone, você leva ele para o forno. Mas você só liga o forno no momento que você colocar o panetone. Você liga ele a 180 graus e marca 45 minutos. O meu forno é aqui a gás, ele não tem aquele grill em cima. Então quando der 45 minutos eu vou aumentar o meu fogo para 250 graus e deixar mais 10 minutos para ele ficar bem dourado na parte superior. Então daqui a pouco eu volto com esses panetones prontos para mostrar para vocês. E já estou de volta aqui com meus panetones assados, eles ficaram aqui no meu forno por 45 minutos no forno de 180 graus e mais 10 minutos a 250 graus. Já amornou um pouco aqui, agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem. E olha só como esse panetone está bonito, está bem dourado, esse panetone é muito fofinho, pessoal. Já vou cortar um pedaço aqui para vocês. E olha só esse panetone, tá bem macio, pessoal, ele é muito fofinho mesmo. Tenho certeza que depois que você fizer esse panetone em casa, você só vai querer fazer panetone em casa, não vai querer comprar mais. E eu espero muito que tenham gostado da minha receita de hoje, desse meu panetone de liquidificador, super fácil de fazer. Prepara aí na sua casa, apresentei para alguém muito especial e comenta aqui embaixo falando o que a pessoa achou. Mas antes de você ir embora, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixar um joinha no meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!